sou alentejano, eu gosto da cultura alentejana. No Alentejo, quando eu era miúdo, vivia-se muito mal. Havia muita fome em Monsaraz. Não quer dizer que eu passasse fome em Monsaraz. O meu pai tinha uma padaria e nós vivíamos mais ou menos. Mas havia violência das autoridades, havia miséria. Eu tinha primos direitos, que passavam fome. O Alentejo era complicado e hoje ainda é. Outra forma, mas é complicado. Minha casa era uma cozinha e um quarto, onde dormiam meus pais e 4 irmãos. Uma boa relação, assim como o meu pai e minha mãe, sim. O meu pai era muito boa pessoa, era um homem que lutou sempre muito por causa dessa coisa da fome. E foi uma das coisas que me fez sair dali, que o meu pai lutava mesmo contra a fome. Era amigo até dos ciganos, dava-lhes pão, dava-lhes palha para os burros. O meu pai era um bom homem, era um bom homem. A minha mãe também, mas a minha mãe era mais... tinha outro tipo de justiça até, e outro tipo de apelo. O meu pai tinha umas vacas e eu guardava as vacas. Tirava leite à vaca. Eu andava, por exemplo, quando andei na 4ª classe, tinha 10 anos, eu antes de ir para a escola ia vender leite por Monsaraz, num burro preto e vender pão. Eu trabalhava no campo. O meu pai, por exemplo, emprestava-me, com 10 anos, emprestava-me a um senhor que tinha muitas searas, então eu ia para lá lavrar, com um burro, com uma égua, qualquer coisa, lavrava no meio dos homens. Foi como eu comecei. Fui a pé para Lisboa, tirei muitas coisas ao meu pai e pensei de apanhar um comboio num sítio qualquer e vou para Lisboa. Então fugi. Eu era criança e quando saí do Alentejo eu tinha uma ambição, queria ser toureiro. Conheci o Júlio Pomar e comecei a ir às corridas de touro com o Júlio Pomar e o Vespeira. E o Júlio Pomar sempre fez muitos touros na sua pintura. E eu, até me acusaram a certa altura de que eu copiava o Pomar. Vivi em Lisboa quase 50 anos, estou muito ligado a Lisboa e àquilo que por lá se passa. Fiquei sempre muito ligado a Lisboa. Quando eu saí do Alentejo foi um desgosto muito grande para eles, porque eu tinha 12 anos por aí e ficaram muito tristes. O meu pai um dia resolveu ir à minha procura. Bom, e o meu pai, quando foi à minha procura, mais tarde, encontrou-me, trabalhava eu nessa tal mercearia, na Calçada Boa Hora. O meu pai chorou porque eu não tinha sapatos, eu nunca tinha andado assim, não é? Com tantas necessidades. Era marçano, ia à casa das pessoas, o que é que precisavam, se era 125 de manteiga, 1 quilo de açúcar, meio litro de azeite e tal, depois ia com um cabaz às costas a entregar essas coisas. E nessas mercearias às vezes estavam mal os miúdos. Todas as mercearias tinham marçanos. Eu ganhava. Às vezes, hoje não jantam. Pronto. E eu desmaiei porque não jantava muitos dias. Desmaiei derivado à fome. Porque eu nunca passei isso no Alentejo. Enfim, e então essa senhora é que tomou conta naquela altura e eu fui várias coisas, estive numa agência de publicidade, depois fui miúdo de recados de vários artistas, enfim, fiz a vida como foi possível. Os donos das cervejas Sagres, que era o Manuel Vinhas, que era um homem muito rico, com quem eu aprendi muito, que era muito boa pessoa e ele ajudava toda a gente. E eu fui um homem ajudado por ele. Mais ou menos fiz a minha vida como eu... Foram acontecendo várias coisas, mas fui fazendo como eu gostava. Houve um dia, por várias razões, eu fui para as artes.
e fui para o António Arroio porque tinha dinheiro, porque me davam dinheiro para comer e para poder andar à escola. A escola era à noite, eu só pude entrar quando tinha 14 anos, porque tinha que haver 2 responsáveis com credenciais no mundo da arte em Portugal. Um deles foi o Mário, o outro foi o Bernardo Marques, assinaram para eu entrar, e então andei lá no António Arroio, que gostei muito, era uma escola livre, que tive a sorte de ir para uma escola que era de facto livre, onde havia democracia, Os princípios de António Arroio, nós aprendíamos coisas que hoje já, digamos, pode-se dizer que já não se usam. Por exemplo, nós desenhávamos numa pedra, uma pedra própria. Então, aquilo que nós desenhávamos na pedra, a pedra é que ia imprimir, era litografia, que era diferente do que é hoje, não é? O desenho de letra era muito importante, os cartazes, não sei o quê. O cartaz era a letra era a festa de tudo. E então todas as letras têm um nome, e depois têm uma estrutura, e nós tínhamos que saber desenhar as letras, mas assim rigorosamente. Vítor Silva foi um indivíduo que era um homem rigoroso e um homem um grande mestre das artes. Ele dedicou-se demasiado ao ensino. Não é uma figura muito conhecida e tal, mas dedicou-se muito ao ensino. Fiz muita coisa que era proibido, não é? E também fiz coisas que eles gostavam que eu tivesse aceito, mas eu não aceitei. Por exemplo, houve uma exposição muito grande sobre Viva Portugal, Angola é nossa, e viva a democracia em Portugal. Democracia, enfim. E então eu inventei uma doença e não participei. Não participei. Porque a gente sabia que... Mas eu era um caso um bocado especial. Eu fazia serigrafia, quando andava no António Arroio já fazia umas coisas, e então fazia muitas coisas, como, por exemplo, escrever a palavra sebenta em serigrafia e depois decifrava aquilo de Salazar é burro e não tem albarda. Então éramos todos presos. Meus projetos naquele tempo, era não ir para a guerra. A gente fazia patifarias, mas eram coisas com graça. Uma vez amarrei o Volkswagen dele a uma árvore, aquilo quando arrancou aquilo tudo. Fui castigado, porque ele soube quem foi, e então era... Por isso eu perdi 2 anos com essas brincadeiras. 2 anos. 2 anos que não pode fazer exame, que era proibido. Enfim...